Bom dia a todos. Bom dia! A elevação da inflação dos Estados Unidos em 2021 foi um fenômeno muito bem disseminado. Os Estados Unidos, zona do euro, países da América Latina e do leste europeu são alguns exemplos disso. Os preços das commodities continuaram de maneira geral em trajetória de alta no começo de 2022. Em 2020, o país foi o 119º maior exportador do mundo, 1,6 bilhões, menos de 0,1% do total mundial. Já nas importações em 2019, foi o 129º maior importador do mundo, 5,3 bilhões. Os Estados Unidos têm um incrível desempenho de muitas dimensões de bem-estar em ao resto dos países do índice para uma vida melhor, tendo um desempenho acima da média nos quesitos renda, trabalho, educação, qualidade do meio ambiente, conexões sociais e satisfação com a vida. Cuba atrai um elevado número de turistas, em razão de das belezas naturais como as praias. Sua população é formada a partir da mistura de espanhóis e africanos. Assim, apresenta 65% de brancos, 22% mulatos e 9% de negros. 2% de asiáticos, as leis cubanas oferecem liberdade ao culto do país. Os Estados Unidos sofrem 5 pandemias desde 2020, incluindo 3 no ano passado, impulsionando novas variantes no início da primavera de 2021. Os Estados Unidos investigaram uma onda de casos de Covid-19, impulsionando pela variante Alfa, quando o programa de vacinação dos Estados Unidos estava entregando um número recorde de vacinas por dia. A variante Delta, que é 2 vezes mais contagiosa que a cepa original do que o coronavírus, estava varrendo o país a partir do verão de 2021, começando no sul e se espalhando para as regiões centro-oeste e montanhas rochosas. E em Cuba foi diferente, já que quando a pandemia começou, fecharam os portões, tendo casos de mortes de coronavírus, mas não estourou a pandemia por lá. E agora com vocês, Carla Lousão. Ela viajou para Cuba e Estados Unidos e hoje fez uma entrevista para nós. Bom dia a todos. Hoje estamos aqui com Carla Lousão para fazer algumas perguntas. Bom dia. Olá, bom dia. Como foi estar em Cuba e Estados Unidos? Olha, estar em Cuba e Estados Unidos são experiências bem diferentes. São 2 países totalmente diferentes, mas que foi muito bom a experiência que eu tive nos 2 lugares. Estar em Cuba foi uma experiência totalmente diferente, porque é um país que é uma ilha, numa maneira de morar, de cultura, de economia totalmente diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Uma vez que eles têm todo o regime de socialismo, enquanto a gente vive no regime de capitalismo. E os Estados Unidos também foi uma super boa experiência, porque é um país totalmente amplo em questão de tamanho, de possibilidades, de locais para se visitar. E junto com isso, ele é de um sistema capitalista, mas mais do que isso também você consegue ver uma organização muito forte, a maneira da cultura deles, a maneira de seguir as regras, a economia. Então é um país bem diferente do que a gente também está acostumado aqui no Brasil. Como é a paisagem de cada uma? São paisagens muito diferentes. No caso de Cuba, é um país 100% ali tomado com paisagens, que a cidade de Havana é uma cidade muito histórica, com muitas informações de arquitetura, do desenvolvimento de Cuba, do momento em que eles se tornam socialistas com a entrada do Fidel Castro. Então é tudo ligado muito com isso e são de paisagens muito bonitas. As praias são maravilhosas, a natureza, a comida, é tudo muito diferente. Já no caso dos Estados Unidos, é um país extenso, eu não tenho todas as informações em questão do país como um todo, mas dos locais que eu pude conhecer e visitar. Também é um país que tem uma parte urbana muito forte de desenvolvimento, principalmente ligados ali à região da Flórida, à região das outras cidades que eu pude conhecer, em questão do centro-oeste e do norte do país. Mas é um local também que tem paisagens muito diferentes dependendo de onde você está. O sul do país é muito banhado por um clima muito mais ligados ao estilo tropical, muito mais próximos ali
do que a gente estaria acostumado, no caso do que a gente olha para nossa região Nordeste. Então, um clima bem quente, úmido, ao mesmo tempo tem paisagens muito bonitas de palmeiras, tudo muito cheio de natureza por um pedaço. Já para a região norte, o país é muito banhado por um clima muito mais ligado ao estilo tropical, muito mais próximos ali do que a gente estaria acostumado, no caso do que a gente olha para nossa região Nordeste. Então, um clima bem quente, úmido, ao mesmo tempo tem paisagens muito bonitas de palmeiras, tudo muito cheio de natureza por um pedaço. Já para a região norte, que eu também tive condição de conhecer, já é um local muito mais de uma vegetação temperada, uma vegetação mais próximas ali a temperaturas mais baixas, uma condição um pouco diferente, com as estações do ano muito bem marcadas, dependendo do momento que você visita. Quando que você foi? Eu fui em 2017 para Cuba. Para os Estados Unidos eu tive a oportunidade de ir várias vezes, a última vez em 2019. Você pode nos contar um pouco sobre a viagem? A viagem sempre foram viagens muito boas em questão de experiência e de possibilidades. Para o caso de Cuba, foi uma viagem 100% pensando em férias, então a gente teve a oportunidade de conhecer Havana e algumas cidades costeiras principais em questão de praia. O povo é muito hospitaleiro, muito gentil da maneira de te receber. As condições de você poder ficar, mesmo sendo turista, foram muito boas, e você percebe uma diferença em ser um turista e ser um cidadão, no caso de Cuba. Mas sem dúvida foi uma viagem com uma experiência incrível de você ver realmente um país muito diferente do seu. E no caso dos Estados Unidos também eu tive a oportunidade de viajar a trabalho e a turismo. No caso de turismo, que foi essa última viagem, foi muito, muito agradável, com a possibilidade de visitar alguns locais diferentes, além de outros mais tradicionais que geralmente o brasileiro gosta de estar visitando, que são aí a parte toda de entretenimento do sul da Flórida, mas também conhecendo alguns museus, estação de ciência e outras possibilidades. Então, mais tradicionais que geralmente o brasileiro gosta de estar visitando, que são aí a parte toda de entretenimento do sul da Flórida, mas também conhecendo alguns museus, estação de ciência e outras possibilidades. Então foram viagens super boas em questão de conhecimento e de ter aí a experiência de estar num local diferente, descansando junto com a família. Foram muito bons. Obrigada, Carla. Uma ótima manhã a todos. Obrigada, até logo. Obrigado, Luísa. E agora Kim com o clima. Bom dia, Kim. Olá, bom dia, Joaquim, Luísa e a todos. O clima em Cuba é um clima subtropical moderado com 2 estações bem distintas. De novembro a abril ocorre a estação seca. É menos úmida e um pouco mais fresca, com uma média de temperaturas máximas entre 21 e 28 graus Celsius e uma média de temperaturas mínimas entre 18 e 24 graus Celsius. No ZEUA, em geral, a maior parte do país apresenta um clima temperado ou subtropical, com temperaturas médias que vão de 13 graus negativos no Alasca e até 25,7 graus no Vale da Morte da Califórnia. As estações do ano nos Estados Unidos se dividem da seguinte forma: verão, de junho a agosto, outono, de setembro a novembro. E no telão está o que podemos esperar dessa semana. Obrigado, Kim. Agora fique com um documentário sobre Estados Unidos e Cuba. Imperdível. Ótima manhã. Ótima manhã a todos. Tênis Clave, sua marca de tênis perfeita para caminhada e corrida. Todo tipo de esportes. Compre Tênis Clave e se sinta-se nas nuvens. Venha provar nosso último lançamento, Lumilk, o milkshake mais famoso da atualidade. Novo lançamento da sorveteria Noceda, no shopping mais próximo de a história dos Estados Unidos da América. Os EUA foram colonizados pelos ingleses. 13 colônias britânicas situadas na costa leste até conquistarem sua independência. A primeira tentativa de colonização inglesa foi pelo corsário inglês Sr. Walter Raleigh. A primeira das 13 colônias foi Virgínia, fundada em 1607 pela London Company. As 13 colônias puderam evoluir de
autônoma, podendo se dividir em colônias do Norte e do Sul. A independência dos Estados Unidos foi resultado da divergência de interesses entre a colônia e a metrópole ao longo do século XVIII. Após 5 anos de guerra, os ingleses aceitaram a independência dos Estados Unidos. Já no século XIX, os norte-americanos expandiram e ficaram conhecidos como Marcha para o Oeste, no auge do processo da expansão territorial. Os Euá lutaram contra os mexicanos na Guerra Mexicano-Americana. Entre 1846 e 1848, a Guerra de Sucessão foi resultado das divergências políticas entre os estados do Norte e os do Sul, na questão de expansão do trabalho escravo para os novos territórios. No processo de reconstrução do Sul, uma série de leis para retirar direitos civis e políticos dos negros foram aprovados no sul dos Estados Unidos. No século XX, os Estados Unidos tornaram-se a maior potência econômica do mundo, mas sofreram uma grande queda na crise de 1929, conhecida como colapso de superprodução. Em 1941, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial em decorrência do ataque de Pearl Harbor, realizado pelos japoneses. Em 6 e 9 de agosto de 1945, os norte-americanos lançaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Como forma de forçar a rendição japonesa, o discurso de Harry Truman, em 1947, é considerado o marco que deu início à polarização e simbolizou a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, os americanos envolveram-se diretamente e indiretamente com conflitos como a Guerra da Indochina, Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e outros. No final da década de 1950, foi iniciado o movimento pelos direitos civis dos negros, o qual teve como grandes nomes Malcolm X e Martin Luther King Jr. A partir da década de 1960, os americanos financiaram ditaduras militares em países da América Latina, como Brasil, Argentina e Chile. Os EUA foram alvo de ataques terroristas em 2001 e se vingaram com a invasão do Afeganistão em 2001 e do ataque no Iraque em 2003. Cultura. Nos Estados Unidos da América, há muitas culturas, entre elas os esportes, culinárias americanas como fast food, música, cinema e teatro, um sistema de medida próprio e feriados especiais como ação de graças, entre outros. Relevo. O relevo dos Estados Unidos é de planície central, grandes planícies. Montanhas na região centro-oeste e montanhas rochosas, colinas e montanhas baixas no leste. Clima. A maior parte dos Estados Unidos apresenta um clima temperado ou subtropical com temperaturas médias que vão de menos 13 graus no Alasca até 25,7 graus no Vale da Morte da Califórnia. Vegetação. Na costa leste e noroeste há a predominância de florestas temperadas. Mangues na região de Penúncia da Flórida. Na costa do Alasca encontramos a tundra, presença de estepes. Na grande planície central, vegetação de deserto é encontrada na fronteira com o México. Extensão territorial. Com a independência e o fim da proibição inglesa, os americanos iniciaram uma intensa migração para ocupar esses locais. O território americano passou por alterações, como a compra de Louisiana dos franceses, a compra da Flórida dos espanhóis e a compra do Alasca. A história de Cuba. Cuba antes era habitado por indígenas, até a chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Durante cerca de 400 anos, a ilha foi dos espanhóis, que plantavam tabaco e cana-de-açúcar com a utilização de mão de obra escrava africana, bem similar ao Brasil. Em 1898, quando os Estados Unidos venceram a Espanha, os norte-americanos passaram a controlar Cuba e Porto Rico. Após 3 anos, os Estados Unidos concederam independência à ilha. No entanto, até hoje, mantém uma base militar na cidade de Guantánamo. Em 1933, um golpe liderado por Fulgênio Batista, ex-sargento Moore, estabeleceu um regime de cooperação com os Estados Unidos. Anos depois, os rebeldes conseguiram conquistar a capital Havana, em 1959, e o líder do movimento, Fidel Castro, assumiu a presidência. O novo governo implementou reformas agrárias, nacionalizou empresas e atingiu aliados americanos. Durante a Guerra Frígida,
Fidel aliou Cuba à economia soviética. De todos os países das Américas, Cuba é o único país socialista, o que significa que a propriedade da terra e das grandes fábricas é coletiva. Os Estados Unidos decidiram batalhar contra o governo socialista e, ao fazê-lo, quebrar as relações econômicas e diplomáticas com Cuba. Para sobrevivência, o país precisava de assistência financeira, militar, técnica da Associação Soviética. No entanto, em 1991, com o colapso da Associação Soviética, Cuba em crise econômica, pois dependia de compras caras e vendas baratas dos soviéticos. Apesar do bloqueio econômico dos Estados Unidos, até hoje Cuba também está tentando se sustentar com dólares que ganha com o turismo. Cultura. Na cultura cubana temos a culinária cubana com arroz com polo, arroz com gris, entre outros. Mas Cuba é realmente muito conhecida pelas fábricas de charutos. Os charutos cubanos são mundialmente conhecidos pela sua qualidade. Relevo. A ilha de Cuba está formada principalmente por planícies onduladas com colinas e montanhas mais escarpadas situadas maioritariamente na zona sul da ilha. O ponto mais elevado é o Pico Real del Turquio, com 1.974 metros de altitude. O clima é tropical, embora temperado pelos ventos alísios. Clima e extensão territorial. O território cubano é constituído por uma arquipélago formado por aproximadamente 4.195 restingas, ilhotas e ilhas, ou seja, uma área descontínua ou fragmentada. Vegetação. A vegetação de Cuba está relacionada com as condições climáticas da ilha, marcada pela presença de plantas de clima tropical, florestas tropicais e subtropical, presença de pinheiros. Assim podemos concluir que Cuba é um país insular americano localizado no norte no Caribe, ou além das telenovelas brasileiras. Os cubanos também conhecem músicas e alguns times de futebol do Brasil, apesar do esporte favorito deles serem o beisebol. Cuba também é curioso em outro aspecto, as moedas. Os moradores usam peso cubano, o peso conversível usado pelos turistas e o dólar. Sua língua oficial é o espanhol. População 11.217.000. Obrigado por assistir, até a próxima.